Taxa Selic em 14,75% ao ano para alegria de entre 10 analistas de renda fixa no mercado. E essa é a última chance de você se preparar para esse ciclo de juros que o cenário brasileiro vai oferecer aqui pra gente. Fica aqui comigo se você quer entender por que dessa última chance. Não se esquece de dar o like no vídeo e vamos lá. Nesse vídeo aqui, vocês vão entender o sinal do ciclo monetário, como que ele vai mudar a perspectiva dos investidores em relação às oportunidades e acho que o mais principal, que é como ganhar dinheiro com isso. A queda da taxa Selic, como o mercado já bem sabe, não é uma novidade, inclusive para quem acompanha a gente aqui. Avisamos em dezembro de 2025, avisamos também em janeiro de 2026 e continuamos avisando durante o mês de fevereiro. Mas essa queda de juros, ela é diferente das quedas que nós vivenciamos no histórico do nosso país. Pelo simples motivo de que antes a trajetória dessa queda, ela era muito mais óbvia. Aqui a gente consegue ver essa linha aqui de cima, ela é referente a uma expectativa de queda de juros de 0,5 ponto percentual. O mercado esperava muito essa queda mais forte para essa reunião e essas expectativas começaram a mudar depois do fator que a gente vai explicar daqui a pouquinho, que é justamente o que mudou todo o cenário de projeção dos investidores. Hoje, a preocupação principal do mercado é com a inflação devido ao conflito entre Irã e Estados Unidos. Então, justamente quando a gente pensava que a inflação estava controlada, aqui a gente tem 4,5% teto da nossa meta que o Banco Central tem que percorrer, e a gente estava ali numa zona de conforto onde o mercado entendia que o cenário era mais benigno. Porém, a guerra no Irã com os Estados Unidos impactou muito essa expectativa de inflação por conta desse cara aqui, ó, o petróleo. Ele no curto prazo deu uma explodida para cima, chegou ali a bater quase $120 o barril. E toda essa alta do petróleo, o mercado já sabe precificar muito bem que isso significa inflação. Que a gente consegue ver a correlação entre o preço do petróleo Brent com a nossa inflação e elas estão intrinsecamente ligadas uma na outra. Inclusive, o próprio BTG fez um estudo falando que uma alta de preço do petróleo ficando para um patamar acima de $80 já faz com que a inflação em 12 meses esperada pelo mercado fique no teto da meta de 4%. Além disso, a gente tem que acompanhar a cotação do petróleo, que está muito volátil nos últimos dias e está na casa ali dos $100 pelo barril. Quando a gente pensa em como isso vai impactar as projeções do mercado para o Brasil por conta dessa expectativa de inflação mais alta, vários players do mercado agora reprecificando o preço do barril de petróleo para casa ali de $80 por barril. Isso para o ano inteiro de 2026 e até um pouquinho 2027. Então, várias casas de análise jogando o preço ali mais para cima e isso impacta as projeções de mercado. Isso significa que no curto prazo devemos ter uma inflação mais pressionada. Só que com isso a gente tem essas duas notícias. Uma é uma notícia ruim, que a gente já espera, e a gente tem a notícia boa referente à nossa oportunidade como investidor. E entrando no detalhe da notícia ruim, estamos vendo aqui a curva de juros. A curva verde é a curva de juros antes do período do conflito com o Irã e em azul vemos as expectativas de hoje do mercado em relação à trajetória de juros. O que aconteceu foi uma abertura da curva onde o mercado espera aqui juros mais altos durante todo esse prazo aqui, mostrando que além de você ter um estresse de curto prazo, nessa parte aqui da curva você também teve um aumento de taxas, mas é justamente isso que chama muito a nossa atenção por conta das oportunidades que você pode ter como investidor. E aí, falando da notícia boa, que é o que interessa para todo mundo, mesmo com uma expectativa mais alta de inflação pro curto prazo, a gente ainda tem muito espaço para corte de juros no Brasil. Se a gente pegar aqui a regra de Taylor, que é uma regra que os economistas usam para saber mais ou menos qual que é um nível próximo de juros ideal para controlar a inflação, a gente chegaria numa taxa de juros que deveria estar aqui, ó, perto dos 11%. E a gente está agora com uma taxa de juros em 15%. Então, se a gente aplica essa regra de Taylor para saber se a gente está muito acima ou muito abaixo, a gente tem um espaço aqui, o que a gente chamaria de spread entre essas duas taxas, de 3,81%, ou seja, mesmo com a inflação de curto prazo subindo e mesmo com o mercado mais agitado e com mais volatilidade, ainda tem um espaço muito bom para o investidor pensando em um cenário positivo para corte de juros. E é exatamente isso que acontece num cenário onde o Banco Central e o Copom iniciam um ciclo de corte de juros no país.
país. Historicamente, né, na média, um ponto percentual de queda na nossa taxa Selic, através do Copom, gera uma valorização aproximada de 5,74% no índice Bovespa. Ou seja, a bolsa de ações no geral, ela se valoriza mais de 5,5%, abrindo uma oportunidade muito boa para os investidores. Poxa, será que eu só vou ter oportunidade para ações? Não, não é isso. Na verdade, você vai ter uma janela de oportunidade com várias classes de ativos, como fundos imobiliários, outros ativos de renda fixa, ativos internacionais também acabam sendo impactados, porque nos Estados Unidos muito se fala sobre o ciclo de corte no segundo semestre. Então, é uma janela muito favorável para o investidor. Diferente do que muita gente espera, esse ciclo de agora, ele é diferente do que a gente tem acompanhado nos últimos ciclos, porque a gente está somando aqui vários fatores que só aparecem em ciclos super favoráveis para o Brasil, não em ciclos comuns de cortes de juros. O primeiro fator que a gente leva em conta é, mesmo com a nossa taxa Selic elevada e mesmo com a possibilidade da inflação ter uma pressão de alta no curto prazo, ainda temos a bandeira de país com um dos maiores, se não o maior juro real hoje. Quando a gente compara aqui a taxa Selic contra a inflação, isso aqui é basicamente o que a gente tem de juro real, que é a remuneração que os investidores têm aplicando em títulos do governo, que são corrigidos pela inflação. E esse nível aqui, pensando em longo prazo para um país, ele é um nível muito insustentável para a dívida pública, mas também pensando no desenvolvimento econômico. Então isso força o país e o governo a incentivar o desenvolvimento, como a gente falou, econômico, controlar os gastos também, para que esse espaço ele comece a se fechar justamente através da queda da taxa Selic. E quando a gente olha aqui a nossa taxa de juros real contra de outros países emergentes, para a gente poder comparar banana com banana, maçã com maçã, a gente ainda fica na frente, ó. Então aqui o Brasil, na linha azul mais escura, a gente está disparado ali lá na frente, passando de países como China e de outros países que também são emergentes, que a gente pode usar como comparáveis. E aqui, dando uma olhada no juro real do começo dos anos 2000, a evolução da nossa taxa de juros contra a inflação e fazendo essa conta do juro real, ela mostra que hoje em dia a nossa inflação está muito mais controlada se a gente comparar, por exemplo, com períodos ali, ó, 2002, se a gente pegar o período até 2008, então até 2010, se a gente pegar aqui um outro ponto alto, a inflação estava aqui entre 5% e 10%, e hoje a gente estaria num patamar bem abaixo desse nível aqui dos 5%. Pensando em volatilidade também, a volatilidade da inflação é muito importante, porque a gente pode ter uma mudança muito brusca em vários itens que compõem o IPCA, e isso pode fazer com que o nosso índice de inflação tenha volatilidade. Um mês sobe 0,5%, no outro mês vai subir 0,8%, no outro mês cai 0,3%. Então essa volatilidade, ela mostra que, historicamente, a gente teve períodos muito mais altos de inflação aqui no Brasil, só que hoje a gente também vê momentos onde tem um espaço para essa compressão do juro real, ou seja, tem espaço para cortar, tem gordura na curva, que é o que a gente como investidor quer buscar também. E aí, sabendo desse primeiro fator, vamos para o segundo fator, que é quanto maior o juro real, maior o retorno da bolsa nos 12 meses seguintes, mostrando aqui através do gráfico da pesquisa feita pelo pessoal da Dahlia Capital, justamente esse histórico de 10 anos, quanto que você teve de rentabilidade média, pensando no índice Bovespa num cenário de ciclo de queda de juros. Por isso que a gente fala, as oportunidades não estão só na bolsa, elas estão em todos os lugares. Olhando ali da perspectiva da renda fixa, quando a gente analisa aqui o histórico, ó, 2016, período de impeachment presidencial, as NTN-Bs, que são os títulos do governo que são indexados à inflação, estavam ali entre IPCA mais 6,5% ou IPCA mais 7,5%, patamar extremamente alto, que significava um cenário extremamente incerto. Porém, agora quando a gente volta para 2026, temos NTN-Bs com taxas médias entre 6,5% a 7,5% durante o finalzinho de 2025 e o começo de 2026. Então a gente tem um cenário muito diferente de 2026 quando a gente compara com 2016, porque hoje não estamos passando por um processo de impeachment. A inflação, mesmo com esse surto de curto prazo de um possível repique, no médio e longo prazo, as perspectivas do mercado continuam bem ancoradas. Isso também embasa a decisão do Copom para iniciar o corte de juros nessa reunião de agora. Então tudo joga a favor dos investidores para esse ciclo de juros. E lembrando que na renda fixa você não vai precisar levar títulos que pagam taxas exorbitantes, né, taxas muito atrativas, até o vencimento. Pensa bem, o investidor médio que colocou ali 100 mil reais em 2005,
quando ele comprou a carteira do IMAB 5+, que é como se a gente fizesse ali uma aplicação em títulos do governo que pagam a variação do IPCA mais uma taxa de juros com prazo maior de 5 anos. Em 2010, esse investidor ele teria R$196 mil, ou seja, 96% de valorização só com a marcação a mercado, levando o título ali, ó, 5 anos na carteira. É uma oportunidade muito interessante pensando no histórico de oportunidades que o Brasil já teve. E aí passando para o nosso terceiro fator, que é a cotação do dólar em queda. Olhando aqui a cotação do dólar nos últimos 12 meses, mais de 10% de desvalorização do dólar frente ao real. No mês de janeiro, contando ali também com fevereiro, mais de 2% de queda. Então isso impacta positivamente o nosso cenário. Olhando aqui desde 2003, 3/4 das altas vieram em anos de dólar fraco e o mercado espera que o dólar continue em patamares mais controlados no curto e médio prazo. E a gente já enxerga isso através de outros índices, como o IGPM, como o IGPDI, que tem tido retornos negativos, ou seja, deflação desses índices por conta do impacto de queda de commodity e também de queda do dólar. Isso abre um cenário muito positivo para o investidor brasileiro, justamente porque estamos no comecinho do ciclo de queda de juros e isso ajuda diversos ativos aqui no Brasil. Então, o investidor que tiver a carteira certa no momento certo, ele vai conseguir aproveitar todo esse movimento de mudança de perspectiva de cenário no Brasil. Mas uma coisa que você tem que ter em mente, entender quais são as posições que você tem que ter na sua carteira que vão te beneficiar nesse cenário de ciclo de corte de juros aqui no Brasil e também saber quais são os melhores investimentos dentro de cada classe, porque não adianta a gente só saber que vai ser na renda fixa. O que na renda fixa? Nas ações, quais são as ações? Até porque nem todas as ações vão se beneficiar dessa queda de juros aqui no Brasil. Então a janela continua aberta para ativos renda fixa, para ativos de renda variável, para ações pagadoras de dividendo, para fundos imobiliários. O investidor que tiver a carteira com a melhor diversificação vai ser o investidor que vai ganhar mais dinheiro nesse ciclo de juros caindo no Brasil. Comparando aqui a carteira da Finclass, desde que a carteira foi aberta ao público lá em 2022, o investidor que aplicou puramente na carteira de ativos teve uma rentabilidade de 42% desde esse período, e no mesmo prazo o investidor que aplicou apenas no índice Bovespa teve uma rentabilidade de 19,92%. Olha quanta oportunidade os investidores tiveram nesse período para aproveitar muito essa mudança de cenário, ajudando justamente a sua carteira de investimentos. E aí, quais são os resultados da carteira hoje? Com uma rentabilidade desde 2023, 50%, ficando inclusive acima do CDI, que fechou o período em 46,9% e ganhando também do IBOV e do IFIX, justamente por ter vários componentes de diversificação dentro das recomendações. São ativos de renda fixa com potencial de valorização, são ativos de renda variável em momentos muito bons, ativos cíclicos, anticíclicos e tudo que vai oferecer um potencial maior de retorno para o investidor. E aí você pode estar se perguntando, Edu, como que eu sei que vocês acertam efetivamente mais do que vocês erram? Estatisticamente, como que a gente tem essa ideia? E a resposta está aqui, uma taxa de acerto de 81%, uma taxa de potencial de lucro médio na casa dos 29,7%, quase 30%. Primeiro porque atrás disso tudo que eu te mostrei, tem um método. Das 119 recomendações feitas pelo nosso time de analistas desde o início da nossa carteira, 100 delas foram positivas. Isso mostra que a gente teve uma taxa de acerto na casa dos 81% e um retorno médio de operações vencedoras de quase 30%. Das negativas, o prejuízo médio é muito menor, é na casa dos 17,5%. Então a gente não acerta sempre, até porque ninguém vai conseguir fazer isso, mas a gente acerta muito mais do que a gente erra, numa proporção que temos 8 acertos para cada erro. E mesmo assim, nossos acertos, na média, entregam 10% mais retorno do que a média dos prejuízos. Isso se chama assimetria e é um método comprovado. A gente tem um depoimento, por exemplo, do Pedro, que ele era frente de caixa, agora ele trabalha no mercado financeiro com problemas de atenção. Ele estudava no celular, nos intervalos do trabalho, e aí, em 3 meses dentro da Finclass, ele foi admitido em um escritório de consultoria financeira, tudo isso com 18 anos. Aqui a gente tem
também o depoimento do Rodrigo. Ele seguiu a carteira de recomendação de compra da CIA, estudou o ativo, entendeu bem a tese e entrou posicionado, saindo no final com um lucro de 450% na operação. O Emerson, por exemplo, entrou na Finclass com uma meta de chegar aos 100 mil investidos. E aí, no período de 4 meses, ele postou nos comentários na nossa comunidade que ele tinha alcançado esse objetivo. O Dene também, ele acompanha a carteira recomendada já faz 2 anos. Ele fez a conta e mandou pra gente. Foram 13 meses positivos e apenas 6 meses negativos, com um rendimento médio mensal de 1,81%. Isso dá uma taxa de 24% ao ano. Depoimento também do Fernando, falando que só com 1 mês de acesso na Finclass, ele já sentiu a diferença. E não foi só nos investimentos, mas também na forma dele de entender economia como um todo. Depoimento também do Gui, falando que com 1 ano e meio de acesso na Finclass, ele conseguiu atingir a marca do primeiro R$ 1 milhão dele. Então, isso abre uma oportunidade para os investidores, onde você fica a um passo de viver esse tipo de transformação na sua vida financeira. E você pode fazer isso pelo melhor preço do ano, porque o aniversário da Finclass chegou e com isso você consegue ter assinatura anual com 50% de desconto. Então, de R$ 79,90 por mês, você paga só R$ 39,95 por mês. E olha tudo que você leva junto. 1 ano de Finclass para você ter acesso a carteiras recomendadas, mais de 80 cursos, lives semanais com analistas e também uma comunidade super ativa de investidores para você trocar ideias sobre as teses de investimento. Tem também acesso ao curso Como Financiar a Sua Casa para quem quer usar esse ciclo de juros caindo para comprar imóvel com inteligência, sabendo quando financiar, qual modalidade escolher e também como negociar as melhores condições. Você vai ter acesso ao Lobo de Wall Street, o curso de vendas do Jordan Belfort, com as técnicas de persuasão e negociação que ele usou para construir o império, aplicadas a qualquer área da sua vida. Acesso também ao Código da Riqueza, o método do Thiago Nigro de construção de patrimônio do zero. Então é o mesmo raciocínio que ele usou para chegar ao primeiro milhão dele, estruturado tudo em aula. Vai ter acesso ao do 1000 ao 1 milhão com marketing digital. Então o Thiago Nigro e o time dele ensinam para vocês na prática como gerar renda pela internet, porque mais renda significa mais capital para alocar nesse ciclo. Curso também os principais desafios e mapas mentais, as famosas lives das 5 e 6 da manhã, onde o próprio Thiago ensinava finanças, investimentos e mostrava também como ele realmente pensa sobre o dinheiro dele e o patrimônio dele, e esse acesso à cabeça dele de um jeito que você não encontra em nenhum outro lugar. E também inédito nessa campanha da Finclass, 3 meses de Duo Gourmet incluso. O Duo Gourmet, ele vai te dar o acesso aos melhores restaurantes do Brasil com um benefício simples. Você vai pedir 2 pratos e vai pagar só um. Tudo isso somado num valor vale R$ 9.403,80, mas somente durante 24 horas você vai ter acesso a tudo isso por 12 vezes de R$ 39,95 ou à vista por R$ 479,40. O carrinho abre no dia 23 de abril, mas você precisa entrar na lista de espera agora e só quem tiver com o nome na lista recebe o link no momento da abertura. Não esquece de escanear o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição e entra aqui na lista para garantir o melhor preço do ano. E eu preciso ser bem honesto com você. Como eu disse no começo do vídeo, em dezembro de 2025 a gente avisou, a Selic vai cair, se posiciona agora. Em janeiro de 2026, em fevereiro, avisamos mais uma vez. E quem estava dentro da Finclass nesse período já está posicionado, já está capturando uma valorização antes de todo mundo. Inclusive, puderam se posicionar em uma das nossas recomendações feitas lá em janeiro, no dia 12, que já acumula uma alta de 35%. Porque é isso que o mercado faz. Ele não espera a notícia sair no jornal. Ele
ele se antecipa e quando a notícia chega, o movimento já começou. O índice Bovespa, para vocês terem uma ideia, já subiu mais de 30% desde o início do ciclo, quando ele começou a ser precificado. Tudo isso sem a Selic ter caído de fato ainda. Agora ela começou a cair nessa reunião do Copom e você viu hoje o que isso significa em questão de oportunidade. Quem chegou antes já ganhou uma parte de lucro e quem chegar agora ainda vai ter a sua última chance. Existe um ponto de não retorno, que é quando o mercado precificar tudo e quando os ativos já estiverem subindo, quando a janela estiver fechada. Não tem como voltar atrás e recuperar o que ficou para trás. Você não perdeu o trem, mas o trem está saindo ainda. E a lista de espera do aniversário da Finclass é o último aviso que eu consigo te dar. Entra na lista de espera, garanta o menor preço do ano e chega nesse ciclo de queda de juros que ainda está bem no começo, com a carteira certa, com o time certo e com o tempo suficiente para fazer valer a pena. O link tá na descrição e o QR Code tá na tela. A decisão é sua, mas o ciclo não vai te esperar. Não esquece de colocar nos comentários do vídeo aqui qual que era o seu palpite para essa Selic, para a decisão do Copom e qual que é para a próxima reunião que vai acontecer. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!